Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. No Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos neste personagem do Evangelho, do qual nós conhecemos o nome, Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, um exemplo extraordinário de superação, de fé e de coragem. Todos os atos que o Evangelho descreve, realizados por Bartimeu, nos fazem pensar. Estar sentado à beira do caminho, ouvir dizer que Jesus estava passando, começar a gritar mais alto ainda quando o repreendiam, dar um pulo e jogar o manto e ir até Jesus quando Jesus manda que o chamem. Responder prontamente, sem titubear, ao que Jesus perguntou, objetivamente e dizendo a realidade. E depois, ao recuperar a vista, seguir Jesus pelo caminho. Estar à beira do caminho, sentado à beira do caminho. Caminho não é lugar de sentar-se. Sentava-se ele ali, porque, além de cego, era também mendigo. Então, valia-se da passagem das pessoas pelo caminho para pedir alguma coisa. O caminho se transformara em uma repartição ou lugar próprio de pedir esmolas para ele. Nesta situação, parado, sem caminhar, sem avançar, contentando-se apenas em receber aquilo que lhe dessem, caso alguém passasse e lhe desse alguma coisa. Significa ver a vida passar? Significa não ver a vida passar. Nos encontramos, às vezes, assim também. O tempo se torna nosso inimigo, porque nós não o ocupamos, mas nós corremos atrás dele. Significa que a nossa vida não tem perspectiva, que nós não enxergamos a realidade, que nós vivemos na dependência dos outros e não na dependência da colaboração, mas na dependência de receber aquilo que sobra ou aquilo que alguém porventura possa dar. De uma certa maneira, uma vida que não está sendo vivida. Ouvir falar de Jesus.
Se não é possível ver Jesus, é possível ouvir falar sobre ele. Nós ouvimos tantas coisas, mas quantas dessas coisas que nós ouvimos entram por um ouvido e saem por outro, como nós costumamos dizer? Não nos atingem. A nossa audição seletiva de escutar só aquilo que a gente quer, de não prestar atenção no que a gente escuta. Pois para ele bastou ouvir falar que Jesus Nazareno estava passando por ali. Usar os recursos possíveis, os que estão ao alcance. Ele não via Jesus, não podia tocar nele, não sabia quem era, não podia se aproximar dele, mas podia gritar indistintamente para quem quisesse ouvir. E ele sabia exatamente o que gritar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, este grito deste homem se sobrepõe às tentativas de sufocá-lo, porque a multidão que acompanhava Jesus o repreendia para que se calasse. Mas o Evangelho faz questão de dizer, mas ele gritava mais ainda. Isso significa uma batalha, uma luta contra tudo e contra todos. Isso mostra o quanto a multidão nem sempre colabora, nem sempre age para resolver os problemas ou para ser verdadeiramente solidário. De uma certa maneira, a multidão não se importa com o indivíduo. É fácil perceber que uma pessoa, no que diz respeito à fama, ao prestígio que pode ter da multidão, ela pode ir do céu ao inferno com a mesma facilidade. Quem foi exaltado por uma coisa pode ser derrubado. E no fundo, se foi exaltado é porque fez o que a multidão queria. Quanta gente, nos nossos tempos, vive à cata, à espera das esmolas que a multidão dá, tentando agradar a multidão, vivendo à custa de elogios, vivendo à custa de curtidas, à custa de seguidores, pensando que isso aqui pode resolver ou melhorar a vida. E no fundo, trata-se de viver à cata de esmolas. Mas ainda, esta mesma multidão que repreende, quando Jesus se interessa e para e pede que o chamem, esta mesma multidão vai lá depois para dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O que mostra que a multidão em si não tem uma opinião, vai para lá ou vai para cá, com grande facilidade. As nossas convicções, nossas certezas, nossas esperanças são cunhadas no nosso coração, não na consciência coletiva. E por isso cada um de nós, ainda que esteja caminhando junto com a multidão, deve saber que faz um caminho solitário. Ou melhor ainda, para não dizer solitário, um caminho individual. Quem caminha ao nosso lado pode colaborar conosco, mas não pode nos substituir no nosso caminho. E então, ele, que não se calou quando a multidão o repreendia, agora não se encanta com as palavras de esperança que a multidão pode lhe dizer. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Não esticou a mão para que ninguém o ajudasse a chegar até Jesus, ele foi até Jesus. Muito provavelmente, porque ouviu Jesus falar
e não esperou que a multidão viesse chamá-lo, mas se guiou pela voz de Jesus e chega até Jesus. Ele é um homem que tem coragem de romper, de não ser dependente nem das depreciações e nem dos elogios. Ele se confia somente a Jesus. E Jesus, então, lança uma pergunta, uma estranha pergunta. O que queres que eu te faça? Por que Jesus faz essa pergunta? Penso eu que Jesus pergunta o que queres, porque como ele estava ali sentado, à beira do caminho, pedindo esmolas, quem sabe ele podia dizer eu queria uma esmola. Mas ele não diz isso. Ele diz, mestre, que eu veja. Ele não quer continuar pedindo esmolas. Ele quer melhorar, ele quer vencer, quer lutar, quer ter autonomia. Não quer ficar eternamente dependendo das opiniões dos outros, das esmolas dos outros. Ele quer a liberdade de uma consciência, a liberdade de um conhecimento, a liberdade de uma visão. E Jesus então diz, vai, a tua fé te curou. Faz questão de dizer que a razão dele estar sendo curado é a fé dele. E aonde que a gente vê a fé desse homem? Em tudo que ele fez. Em gritar mais alto, em dar o pulo e jogar o manto. Jogar o manto é interessante porque o manto é uma proteção. Por um lado, ele precisa do manto na hora do frio. Por outro lado, o manto também pode servir para recolher as moedas. Ele jogou o manto, o que quer dizer que antes mesmo dele ser curado, ele já tinha deixado aquela vida. E a cereja do bolo na história. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O caminho, ele continuou no caminho, mas de sentado, colhendo esmolas que estava, passou a ser um caminhante também. E um caminhante que segue Jesus. A obra de Jesus na vida dele não foi apenas dar-lhe a vista, mas foi mudar a sua vida e dar-lhe uma direção, dar-lhe um caminho certo. Agora, ele é discípulo de Jesus. E a gente sempre volta nesta ideia que tantas pessoas no Evangelho entraram e saíram, falaram com Jesus, das quais nós não conhecemos o nome. O jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta o que devia fazer para ter a vida, e quando Jesus, então, depois de dizer para cumprir os mandamentos, lhe diz para deixar tudo, e ele decide afastar-se de Jesus, dele nós não sabemos o nome. Deste homem aqui, o Evangelho mostra que ele se tornou alguém, que ele tinha um nome, que ele tinha uma identidade, assim como cada um de nós, que pode ser que em algum momento esteja à beira do caminho, esperando esmolas e contentando-se com a opinião das pessoas, se elas gostam, se elas não gostam da gente. Mas que no momento de escutar a voz de Jesus, de se dirigir a Ele, de clamar a Ele, cada um de nós pode se libertar e verdadeiramente viver. Viver, assumindo a sua própria vida, reconhecendo seus valores, utilizando todos os dons que Deus lhe deu e sabendo que para viver a gente precisa caminhar e precisa de uma direção. E se a gente tem um guia tão seguro como Jesus, não há melhor proposta para nós do que segui-lo. Rezemos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.